Esse é o Papo de Camelo, podcast que eu criei para conversar com pessoas que topam compartilhar um pouco sobre as suas trajetórias, trazer um pouco mais também das suas experiências práticas e dar suas opiniões sobre esse ecossistema de inovação, ecossistema empreendedor, especialmente o ecossistema de startups. Se você está aqui, provavelmente você quer ouvir casos práticos, conversas transparentes e francas que podem te ajudar a tomar melhores decisões, a se colocar melhor enquanto empreendedora ou empreendedor. Então, seja muito bem-vindo a esse podcast que, por mais que seja de negócio, ele é muito mais sobre as pessoas e suas experiências do que qualquer outra coisa. Eu sou o Luiz Gomes e eu tenho uma longa trajetória nesse ecossistema de startups. São mais de 10 anos inseridos nesse meio. Na descrição desse episódio tem um link para que você possa se conectar comigo e saber um pouco mais sobre como eu posso ajudar a sua startup. Mas hoje eu serei o host nessa conversa que me inspirou a cada minuto e que certamente também vai te inspirar e te trazer diversos aprendizados importantes para a sua jornada inserido nesse meio empreendedor. Vamos lá, que esse papo precisa começar. Esse é um episódio muito especial do Papo de Camelo. Eu estou recebendo mãe e filha para contar uma história que vai muito além do empreendedorismo, mas de como a vida pode transformar a forma que a gente encara a realidade, a forma que a gente muda a realidade. Hoje eu estou recebendo a Juliana Cavinato e sua mãe, a Valda Cavinato, que são fundadoras do Instituto A Vencer. Você vai ver que esse instituto ele é resultado de uma mudança na história da Juliana e a forma que ela encarou tudo isso. Mas, agora sim, obrigado por terem topado essa conversa, Gil, Valda. Vamos ao que interessa. Quem são vocês e como é que vocês chegaram até aqui? Oi, obrigada, Luiz, pelo espaço. Obrigada, Luiz. Vai ser um prazer esse bate-papo com vocês. Obrigada a você que está escutando a gente também. Eu vou iniciar a conversa comigo, que eu sou a Juliana, e eu moro em São Paulo, capital. Eu nasci e cresci aqui e eu sou designer de formação. Eu já trabalhei em vários estúdios de arquitetura e há bastante tempo eu migrei para publicidade. E em várias agências de renome iniciei meu trabalho como criação, depois como planejamento, e foi uma mudança bem estratégica até. E eu acho que eu sou apaixonada pelas pessoas e pelas culturas diversas, de aprendizado, pensar diferente, é o meu lema, assim, e é muito gratificante e transformador. Na minha profissão, colher insumo para traduzir uma publicidade, isso é muito maravilhoso, enriquecedor. E aos 25 anos, eu economizei ao longo do tempo, que não é muito, né? Eu vendi meu carro e tirei um ano sabático para experimentar e conhecer novas culturas diversas. E metade do meu meu ano foi na Ásia, experimentando coisas transformadoras. Bom, quando eu retornei, eu continuei trabalhando na agência. Depois de um tempo, eu fui promovida. Uma promoção fantástica que era morar em Nova York, trabalhar lá. Eu estava muito entusiasmada, feliz, porque eu tinha 30 anos, voando na carreira. E aí, não foi bem isso o que eu vivi. O roteirista da minha vida bagunçou geral e virou de cabeça para baixo tudo que eu tinha planejado. É nesse momento que a história da Gil vira.
de ponta cabeça, muda completamente e ela precisa encarar uma outra realidade totalmente diferente daquilo que ela havia planejado. Você vai perceber agora o quanto a trajetória da Gil muda a partir de um acidente, a partir de uma situação que todos nós estamos vulneráveis a passar e, obviamente, a enfrentar isso da forma que a Gil enfrentou. Então, agora sim, a história da Gil vai ganhar um tom que é muito importante para mim e que eu acredito que é muito importante para você também. E agora eu tô falando com vocês, porque 6 anos que eu fundei o Instituto A Vencer de Reabilitação. Aí vocês devem estar perguntando, não tem nada a ver, não tem nexo, publicidade com a reabilitação. E aí eu acho que eu vou contextualizar para vocês o que eu passei. Era uma manhã de carnaval em Ibiúna, em fevereiro de 2016, comemorando a minha promoção. Uma viagem de promoção que eu ia viajar em abril. Eu estava muito feliz com os amigos, fazendo o wakeboard, que eu praticava há muito tempo. Eu já tinha praticado já, mas eu nessa época não tinha havido tempo de... não estava mais praticando. Bom, e eu estava lá, andando de wake, e eu caí. Uma queda muito feia. E eu bati a minha cabeça com velocidade, ou seja, uma pedra. Porque é a água, velocidade se torna pedra. E aí eu tive um AVC. Uma isquemia que é causada pela dissecção de carótida. Um quadro era muito grave, metade do meu corpo era um vegetal. E além disso, o AVC afetou a minha comunicação. Imagina só você que, era o que eu, tinha pra fazer. Teu trabalho. De trabalho, né? E aí, eu fui descobrir, na verdade, que tem um nome pra isso que chama afasia, que é uma condição neurológica que afeta a capacidade de comunicação. Ou seja, da minha fala e a minha escrita e a minha leitura, que eu chamo, virando um combo de muda e analfabeta. Em 1 segundo eu virei isso. Imagina o impacto que teve em mim e para toda a minha família. E aí eu tô falando muito melhor agora, mas custa. Eu peço um pouquinho de paciência porque eu vou falhar às vezes. Mas na verdade a maior difícil desafiadora que eu vivi é o AVC e a afasia. E depois de um tempo, é muito comum correr contra o tempo. E os médicos falam que tem uma janela de oportunidade que dura entre 6 meses a 1 ano depois do AVC. Então, basicamente, se você conseguir recuperar nesse tempo, ótimo. Se não, você vai ter que acostumar e conviver com as sequelas motoras ou cognitivas. E isso é desesperador. Infelizmente, estagnar a sua evolução depois de um tempo gera muita frustração e tristeza. E aí eu via nos centros de reabilitação que eu frequentava muitos jovens lá.
E aí, quando eu perguntava para eles, quanto tempo faz que você tá nessa reabilitação? E respostas muito cruéis. Por quê? 3 anos, 5 anos, 10 anos. E eu fiquei muito mal. Claramente, eu via que tinha muitas dificuldades, como eu, né? E né, eu estava iniciando nessa trajetória, né, na minha jornada, e a perspectiva, não tinha perspectiva de melhora. É duro, é um soco no estômago, literalmente. E aí, depois de 8 meses de melhores, tipo, dos melhores centros de hospital aqui em São Paulo, com profissionais muito maravilhosos, e eu não evoluía, tipo, assim, evoluía pouquíssimo, mas nada comparado. E eu tava desistindo, eu tava no limite de continuar, né? Até esse momento, a recuperação da Gil estava seguindo o padrão que acontece hoje no meio médico. Quando você tem um AVC com afasia, como ela colocou, você entra num processo de reabilitação fisioterapêutico. Ou seja, você vai passar por um processo de reabilitação muscular e que, obviamente, isso tem uma melhora, mas uma melhora muito lenta e pouco esperançosa. E nesse momento, a trajetória da Gil, ela vai tomar um outro rumo que torna essa nossa história aqui ainda mais interessante. Bom, e aí eu corto pra falar que um primo meu, fisioterapeuta italiano, que metade da minha família é italiana, que estava no Brasil 6 meses antes de ter o AVC. Ele soube e falou: traz a Juliana pra cá, porque tem uma reabilitação incrível, com muitos resultados, e é uma referência do tratamento do AVC e de outros traumas neurológicos, né? Ele insistiu tanto, que aí eu acabei indo pra Itália para se tratar lá. E foi que eu encontrei a reabilitação neurocognitiva Perfetti na Itália. E aí é uma reabilitação que integra o corpo e a mente. Então, cognitivo, sensorial e motor, tudo junto. E eles levam em conta o que o paciente sente, o que o paciente fala, o que o paciente pensa, ativando o que a gente chama de neuroplasticidade. E foi lá que eu tive a grande sorte de encontrar pessoas que pensavam diferente, como eu. Pensar diferente e olhar diferente, como única. Na verdade, eu fui descobrir de fato que eu não sentia metade do meu corpo. Eu fiquei 1 mês e meio e foi indescritível, assim. Eu consegui pela primeira vez sentir o meu pé de volta. E isso é impactante. Imagina andar que nem uma perna de pau. E aí, uma das coisas mais legais da Itália que eu vi era que, na verdade, a quantidade de jovens como eu que melhoravam. Isso é fantástico. E aí eu voltei pro Brasil sentindo que dá para recuperar muito. Eu senti o prazer de ter o meu corpo de volta. E aí acendeu uma chama de esperança desse processo todo, sabe? E aí eu falei, bom, eu tenho que
criar um canal para falar sobre isso. Então eu criei o meu canal, o A Vencer Sempre, no YouTube. Porque há 8 anos atrás, nessa época, não tinha ninguém que falasse sobre isso, jovens, né? E aí eu senti a necessidade de trocar experiências, como jovem, né, que passaram a mesma experiência. E aí eu pensava que eram pouquíssimas, mas na verdade era muita gente, muita gente. E aí eu queria contar do meu jeito, né? O que eu pensava sobre várias coisas, mas o principal de tudo, a mensagem é que, cara, dá pra melhorar, tem esperança. E aí eu criei meu canal, fui falando, e aí, cara, infelizmente no Brasil não tinha essa reabilitação perfeita. Eu perguntei, por que o Brasil é referência mundial em medicina e não tinha? Perguntei, a gente, né, mãe, perguntou para vários médicos, profissionais, ninguém sabia. E aí me veio uma questão, assim, eu falei, eu vou pra Itália, volto, faço os meus vídeos falando que dá pra melhorar, mas as pessoas não têm acesso, não podem experimentar o que eu estou sentindo. E aí, como dar essa oportunidade para jovens como eu, que passaram por esse processo, né? Eu pensava que isso não podia ficar aqui para mim. Não é justo. Então, a gente precisava trazer isso para o Brasil. Falando com os meus pais, a maior dúvida era, será que é possível o Perfet chegar aqui no Brasil? E aí, a resposta começou a se desenhar quando eu voltei pela a segunda vez, né? Segunda vez para a Itália. E a minha fisioterapeuta do Brasil foi com a gente e fez o curso da formação. E lá, conversando com a diretoria do centro, entendemos que não seria um terapeuta que vai salvar o mundo, né? Então, vamos investir na formação de multiplicadores para que fosse realmente possível espalhar pelo Brasil. E aí a gente convidou um fisioterapeuta, professor do centro de referência na Itália, e ele lindamente aceitou esse desafio, viu? Porque né? E tudo começou do Instituto A Vencer então faz 6 anos, né, mãe? Exato, 6 anos. É isso. Com esse primeiro passo dado de trazer uma primeira formação do método Perfet da Itália para o Brasil e formar os primeiros profissionais, a Gil e a Valda, sua mãe, identificaram que isso poderia de fato transformar a realidade de muitas vidas no Brasil. Então agora a Valda ela vai dar um pouco da visão dela, né, acompanhando a trajetória da Gil e mostrar como é que foi essa jornada para trazer o método Perfet para ser um método aplicado no meio médico nacional, algo que já poderia estar sendo feito há muito tempo. Mas enfim, vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse outro lado, agora a visão da Valda, mãe da Gil, durante todo esse processo. A Ju colocou bem toda a trajetória dela. É uma trajetória que a gente que está vivendo aquele momento, que é o impacto de você ter um AVC, uma patologia dessa, ela causa um impacto muito grande na família como um todo, né? E
Durante o processo, que é o processo de você fazer uma reabilitação, de você entender o que é um AVC, de você conseguir lidar com isso, toda a família se sente submetida a uma situação que não é fácil você chegar e receber informações que te coloquem realmente num caminho que fala, estou fazendo a melhor coisa, né? E nós, graças a Deus, tínhamos a oportunidade de estar dentro de hospitais e centros de referência, com médicos, com terapeutas. Então, a questão não é realmente a gente falar que, puxa, não fomos atendidos. Não, tudo perfeito. Mas é uma patologia muito impactante e a forma de trabalhar com ela tem que ser pensada diferente. E aquele momento que a gente pensou nisso, né? Puxa, alguém deve estar pensando diferente, que não é possível que a gente está há mais de 40 anos com esse mesmo processo, né, de reabilitação. Que eu vou falar um pouquinho para frente as diferenças, mas o que nos fez realmente encarar isso, assim, eu acho que a gente se coloca na vida diante de situações que você tem que ter coragem para poder dar alguns passos, né? E é muito difícil essa questão da coragem. Eu acho que primeiro a gente deve dedicar isso. Talvez nós temos uma formação, meu pai era um médico, eu sou relações públicas de formação, sempre trabalhei também na área de relações públicas, de RP. O meu marido é engenheiro. Quer dizer, a parte que eu tinha mais próxima da área médica era meu pai ser um médico, né? Mas quando você está dentro dessa situação que a gente viu dentro desses centros de reabilitação, todas as famílias, é muito desestruturante para toda a família, né, o que acontece. E as pessoas vão se perdendo, porque o tempo de você se reabilitar é aquilo que vai cansando não só a família, como também o paciente, né? O paciente, quer dizer, primeiro, e não só a família. E aquilo vai trazendo um impacto psicológico muito grande e as coisas vão normalmente se dissolvendo, se desagregando, né? A gente sentiu isso e a gente tinha essa ideia na cabeça, assim, a gente tem que fazer o que tiver ao nosso alcance, né? E o nosso alcance está dentro do que a gente sempre foi. Nós somos uma família que sempre conversamos muito, sempre tinha um diálogo, que vamos sentar e vamos resolver essa situação, vamos pensar o que a gente vai fazer. Quando decidimos ir para a Itália, para conhecer essa metodologia, justamente havíamos falado com todos os profissionais que cuidavam da Ju, que ninguém conhecia, então foi um ato de coragem, assim, sabe, de você tirar do que é hospitais de referência aqui de São Paulo e falar, vamos tentar uma coisa que ninguém nunca ouviu falar. Bom, mas é algo invasivo? Eles fazem alguma coisa que vai submeter ela a um risco? Não. O primo disse, não, fiquem tranquilos que são exercícios, mas eles trabalham o cérebro. A diferença é essa, eles não trabalham no músculo, eles vão trabalhar na reabilitação desse cérebro, que é a parte lesada. Eu falei, então, se é isso, ela não corre risco, vamos tentar, gente? Vamos tentar. E lá fomos nós. E realmente, Luiz, foi muito impactante, porque lá a diferença é essa. A primeira coisa é o que a gente viu, é o jeito que eles abordavam o paciente, ou seja, o paciente era um protagonista realmente participando da reabilitação, onde a escuta que é feita do paciente fazia toda a diferença. Porque só lá, passado 8 meses que a Ju tinha tido AVC, é que a gente, assim como ela contou, foi descobrir que ela não sentia esse pé. Então, ela não sentia a perna. Então, não é possível você já estar caminhando sem você sentir. Porque assim, é uma coisa que você vai falar, mas qual é a lógica disso? De você, bom, mas é isso que é possível. Quer dizer, quando você investe só na parte mecânica, motora, mecânica, é isso que acontece, você faz o movimento, mas isso não significa que você está retomando o teu corpo de volta, significa que você faz o movimento. Agora, qual é a segurança que um paciente, né, que uma pessoa que teve um AVC pode ter, se ela está fazendo um movimento, mas ela não sabe o que está acontecendo naquele membro dela, naquele pé, onde ela está pisando, porque se você não sabe onde você está pisando. Então, você não vai andar com segurança. Uma segurança de não saber andar direito passa
para toda pessoa, né? Para a pessoa como um todo. Então a pessoa já passa a ser insegura, já não quer mais sair na rua, porque sabe que eu tenho medo, eu não sei que tipo de terreno eu vou encontrar, eu não consigo perceber o que está acontecendo aqui do meu lado. Então tem um conjunto de fatores que a gente chama também de cognitivo, sensório, motor. Então é esses 3 fatores que é o que fazem uma reabilitação. E nisso, quando a gente chegou lá e viu que a primeira coisa, a gente já não sentia, a gente já falou, mas poxa vida, que coisa básica, né? Tipo, isso é básico. Ela tem que sentir, senão ela não vai andar. O fato é assim, tá, mas como é que se faz para fazer a pessoa voltar a sentir? Aí é a diferença, entendeu? Como se faz? Qual é o exercício? Porque quando a gente fala do que é o trabalho que a gente faz aqui, é que você olha para o paciente de uma forma que você tem que entender esse contexto dele todo. E os exercícios que a gente vai propor é trazendo esse contexto todo para a reabilitação. Uma reabilitação tradicional, e ela trabalha ela é trabalhada de formas, vamos dizer, separadamente. Então existe uma reabilitação que é a parte motora, que se preocupa com a parte mecânica. Uma reabilitação cognitiva, que é feita por outro profissional. E uma reabilitação, vamos dizer, sensório, que ela é a parte de você, ela é atuada para que a pessoa consiga fazer as funções básicas, né? Então seria um trabalho que seria, aqui se divide, aqui eu quero dizer, o que é membro superior de membro inferior. Quando você trabalha a pessoa por inteiro, que é a proposta do que o Perfetti entendeu, ele falou assim, a gente vai trazer a pessoa por inteiro para aquele corpo novamente, né? Puxa, mas isso é praticamente impossível, a gente ficava pensando, né? Porque se ninguém consegue fazer isso, qual é? E aí foi dentro da clínica que a gente foi vendo esse dia a dia, essa reconstrução, sabe? E lá a gente foi vendo a reconstrução dos pacientes, o que significa reconstruir um paciente. Então, foi 3 experiências que a Ju esteve lá por 3 vezes, de 1 mês e meio a 2. A cada vez ela voltava bem melhor, mas bem melhor. A ponto do neurologista dela, desta fisioterapeuta que é quem cuidava dela, que é uma pessoa super preparada, bem formada, ela, olha, eu não sei o que eles fazem lá, mas ela está tendo ganhos que não eram previstos aqui. A gente não conseguiria fazer isso aqui. Neste prazo de tempo, então, nem pensar. E ela quis aprender, como a Ju contou, a própria terapeuta quis ir para a Itália aprender. E a gente falava, mas meu Deus, é um negócio tão diferente, mas é tão diferente essa atuação. Não, isso aqui não é possível. Por que não tem no Brasil? Por que não tem? Deve ter. Não tinha. A gente falou, bom, como é que a gente pode levar isso para lá? E aí que a gente foi, assim, muito corajoso. Muito corajoso. Assim, o corajoso porque hoje a gente entende o que é trazer uma técnica nova e você entrar num mercado que é uma coisa da saúde que envolve vários aspectos, mas a gente tinha certeza que o que a gente tem para oferecer faz muita diferença na vida das pessoas. Então a gente falou, bom, nós vamos encarar essa? Vamos encarar essa. Então vamos trazer um professor, vamos começar formando pessoas. Se a gente formar, porque não é formar, acho que a gente, hoje aqui o Instituto ele é formado por uma, ele está formado num tripé que é a pesquisa, a clínica e a formação. A parte principal dele é a formação. É aqui que a gente falou, vamos formar profissionais. Para formar profissionais, a gente precisa ter a clínica, porque eles precisam ver como que a gente aplica isso. Então vamos colocar a clínica, ela está dentro do Instituto. E a pesquisa, por quê? A gente tem uma parceria com a Itália de manter o que a gente trabalha aqui dentro. Então, o nosso intuito é fazer uma pesquisa nacional. Então, trazer o Brasil para essa linha também. Mas, quando a gente pensou em trazer, a gente falou, nós vamos dar um curso, formar, como se pensando que fosse um método simples, o que não é. A gente diz que é um método, assim, ele não é para todo terapeuta e ele não é para todo paciente. Né? Mas assim, o paciente e o terapeuta que realmente se engajam, entendem completamente a diferença e aí vai embora e é só ganhos positivos.
Essa escala de melhora que a gente vê aqui no Instituto, vê na Itália, hoje o método ele não está só na Itália, ele está na Europa toda, ele tem vários centros, tem no Japão, tem na Coreia, tem aqui na América Latina, está praticamente em todos os países, são pequenos centros, pequenas clínicas. Fora da Itália, eu acho que nós somos os maiores assim que estão investindo nessa área, né? Investindo, que eu te falo, é aportando, trazendo conhecimento, nesse sentido que a gente fala, né? E tentando dividir isso, tanto que a gente aqui hoje representa para a América Latina, a gente aqui ensina, que dá cursos para quem tem interesse fora do Brasil também, né? E nós entendemos que essa é a forma que nós tínhamos para poder compartilhar. Então, vamos formar pessoas, vamos formar profissionais que consigam, onde estiverem, o Brasil todo, atender. É uma tarefa super difícil, porque entendemos que temos um método muito inovador e muito disruptivo, sabe? E isso, você conseguir entrar com isso num mercado que é fechado, que ele é o mercado da área da saúde, ele é muito pautado pela ciência, deve ser assim, mas muito fechado para os seus conceitos que tem ali. Se abrir para a novidade, a gente tem uma batalha, assim, sabe, para ser feita. E o que nos leva realmente que nos dá o gás que a gente precisa e que nos dá a positividade são os pacientes que a gente trata, e a gente vê os pacientes melhorando e recomendando, e a gente aqui tem fila para ser atendido. Quer dizer, a gente sabe que nós sabemos que dá resultado, a gente confia nisso. Então, é um trabalho que não vai ser feito num curto prazo, né? A gente tem 6 anos, a gente pode dizer que, puxa, conseguimos muita coisa em 6 anos, conseguimos atender muita gente, perto de 200 pacientes, já conseguimos fazer 10 mil atendimentos, quer dizer, temos uns números que a gente é feliz com esse resultado, mas entendemos que temos ainda um longo caminho. Agora, a Ju aqui dentro, a Ju foi essa referência toda a hora que ela teve o canal dela, que ela conseguiu dizer, gente, nós temos que fazer uma força para melhorar, tem caminhos para a gente melhorar, e eu quero dizer isso para vocês. Então a Ju passou a ser meio uma referência para falar de AVC, de quem viveu a coisa e está conseguindo superar, está conseguindo, voltou a trabalhar, não voltou para a área de agência, obviamente, com as dificuldades de comunicação. Não, e porque, de fato, eu falava muito bem inglês, metade dos meus clientes eram em inglês, ou seja, não falo. Eu só entendo, então, né? Voltar para o trabalho, assim, seria uma coisa que exigiria muito da linguagem dela. Duro. E a afasia, ela é muito limitante, né? E a gente vê isso, que não é só com ela, mas para todos os pacientes que tem aqui. Vai existindo essa evolução, que é o importante, que nós entendemos que, ao contrário do que se entende o que é um AVC, o que se entende que é capaz de recuperar, aqui a gente propõe que o paciente ele não tem um limite de recuperação. E isso é uma grande diferença. A gente vê aqui nos nossos pacientes. É uma curva, aliás, você vai tendo uma curva ascendente, devagar, mas a gente recebe paciente com vários anos de AVC, né? E ele pode começar uma melhora a partir daquilo. Quer dizer, você não chegou aqui, eu cheguei aqui, estou me estabelecido nisso, daqui para frente o meu cérebro não vai mais trabalhar. Não, a gente tem como recuperar aquele cérebro. Então, trabalhamos nisso, nessa recuperação do cérebro, seja a época que for. E a gente vê a Ju aqui, devagar, ela foi entrando, começando no Instituto com a gente desde o início, ela podia ajudar a gente nisso, ela foi cada vez trazendo toda a perspectiva dela, que nos ajudou a entender o que é que esse paciente vive e o que ele precisa, né? E o Instituto é pensado para isso. E a experiência que ela traz para a gente, ela consegue transferir para esses pacientes que vivem, ou através do canal dela, tudo mais. Isso
dá outra perspectiva, né? Dá uma perspectiva completamente nova de que existe uma chance, você tem uma chance, que a gente vê que os pacientes chegam sem ter a esperança nenhuma de que é capaz de retomar a sua vida. E o Instituto, a gente fala que aqui o que a gente faz, a gente reconstrói pessoas, né? Essa é a meta. Então, a Ju é uma pessoa que passou por todo esse processo, né? Eu já tenho 9 anos de AVC, ela vai fazer, né? Daqui fevereiro que vem ela vai fazer 9 anos. 9 e você vê que hoje a Ju é capaz de praticar esporte, a Ju escreve do jeito dela, mas escreve, a Ju consegue preparar, trabalha com a gente na parte financeira, ela é responsável, ajuda no planejamento estratégico, faz o nosso canal de comunicação aqui, é responsável pela comunicação, então consegue contribuir muito, ou seja, acabou tendo uma autonomia, que a gente entende que isso é autonomia da pessoa, né? E de conseguir viver sozinha, morar sozinha, voltar a dirigir. Mas isso só é possível se você traz para a pessoa toda essa segurança daquilo que ela consegue nesse contexto geral. Conta um caso, assim, porque o Ed, porque pra mim, você, tipo, conta do meu caso agora, tipo, um paciente que é muito emblemático, assim, que é o Ed, que é legal. Nós temos vários casos, mas assim... tem vários. É um paciente cadeirante, que ele era cego de nascença, mas ele nasceu cego, mas ele também teve um AVC, foi numa cadeira de roda, então a vida dele virou um limite absurdo. E esse paciente vinha de longe para se tratar aqui com a gente, era um paciente que entrava aqui no Instituto a gente tem um número de vagas que a gente atende subsidiadamente, né? E o Ed era que se encaixou muito bem dentro desse perfil que a gente gostaria de tratá-lo. Ele ficou com a gente aqui, acho que 3 anos, recebeu alta agora. Essa alta é curiosa de dizer, mas assim, entendemos que ele tem os limites dele, mas o Ed, de uma pessoa completamente dependente, que não saía de casa, não se relacionava com a família. Nada. Porque criou uma grande dificuldade de dizer que não vou voltar a ter nada, então eu não quero. E a gente foi devagarzinho, trabalhando ele em todos os aspectos que ele podia, a ponto dele conseguir encontrar, que é o que a gente propõe aqui. Vamos encontrar o que você pode fazer e faça isso realmente com aquela disposição de que você se sente produtivo novamente. E ele se encontrou num jogo do xadrez, começou a voltar a jogar, aprendeu a jogar, começou a construir uns tabuleiros de xadrez para pessoa cega, entrou em campeonato. Essa semana faz um mês atrás ele foi para um campeonato em Fortaleza, que foi um dos campeões. Ele conseguiu, através de uma vaquinha virtual, passagem e tudo mais, e ele feliz, ele tinha a vida dele de volta, assim, sabe? Então, a gente entende que é assim que é o reabilitar aqui, né? A gente entende que você pode dar um pouco a mais, você pode trazer algo a mais para essas pessoas, né? E é o conceito do que a gente pensa. Nós não estamos falando de instituto, e aí que a nossa ideia é óbvio que não é ficar aqui dentro. Isso daqui, para mim, é um microcosmo do que a gente quer que seja transferido. Então, nós temos um projeto realmente de levar isso, de levar o nosso trabalho para comunidades mesmo, né? Porque aqui, nesse processo que nós temos, um projeto sempre de atender alguns pacientes subsidiados, a gente vê que muitas vezes a gente oferece uma vaga para o paciente ser atendido e ele não vem. Ele não vem porque ele não tem condições de sair de onde ele mora, ele não tem a transferência que o governo traz, oferece. Então, você entende que fazer o paciente desse tipo sair de onde ele mora para vir receber um atendimento, ele vai abdicar disso, ele não vai conseguir realizar. E o paciente estando dentro de casa, normalmente um paciente depois do AVC, ele precisa de outra pessoa com ele. Ele não consegue ficar sozinho, porque ele tem dificuldades para fazer praticamente tudo.
Então, uma pessoa dentro de casa segura uma outra pessoa, que é algum familiar que está ali dentro. Então, você gera, né, uma grande perda para toda a sociedade, na verdade, nesse momento. Então, a gente entende que o nosso método que a gente trabalha é um método muito fácil de ser levado para a pessoa, ou seja, esse atendimento que a gente consegue levar, esse atendimento dentro de uma comunidade ali. Então, está sendo desenhado, que a nossa proposta, que dentro do nosso planejamento de crescimento, seria essa área social, onde nós queremos treinar, né, formar pessoas de dentro ali e arredores da comunidade, capacitar elas para elas atenderem dentro da comunidade, né? Esse é um projeto que a gente tem, que a gente acha que você consegue trazer isso que nós estamos falando, né, reconstruir essa pessoa a ponto que ela consiga, se ela não vai voltar para o trabalho dela por N motivos, pode não voltar, mas ela consegue arrumar outra coisa que ela se torne novamente autônoma, ou ela consiga falar, eu consigo ficar novamente sozinho, eu consigo administrar a minha vida novamente. Então, é um conjunto de coisas que é isso que a gente vislumbra, né, do que nós sonhamos lá atrás, de dizer, vamos compartilhar isso com mais gente, né? Primeiro, pela coragem da Gil, a gente poderia parar aqui, né? Então, pela coragem de encarar a própria situação, de se arriscar num tratamento que não tinha referência no Brasil antes, né? Por mais que existissem estudos aí, né, desde os anos 70, olhando para o histórico da pesquisa do tratamento, e pela coragem de comunicar sobre a situação e sobre a melhoria. Se essas 3 chaves não tivessem acontecido, não tivessem virado, provavelmente a gente não estaria aqui tendo essa conversa com toda essa trajetória que vocês conseguiram construir nesses últimos 6 anos. E aí eu concordo 100% com você, Valda. É um mercado que não é trivial você propor uma mudança. Na área da saúde, 6 anos não é nada, né? Minha esposa é médica, então assim, eu acompanho bastante situações vinculadas à área da saúde também, e eu percebo que todo desenvolvimento de pesquisa, toda implementação é um mercado absolutamente regulado, porque precisa ser. Então, qualquer inovação, né, e vocês viveram isso na pele, ela é muito complexa. Mas eu queria entender, aí eu fiquei com 30 perguntas na cabeça, mas eu vou tentar compilar várias delas em algumas, porque eu acho que faz muito sentido para quem está ouvindo a gente. Primeiro, eu queria que vocês contassem um pouco mais dos desafios iniciais. Da hora que vocês decidiram, não, a gente vai tentar levar isso para o Brasil, a gente vai tentar fazer com que outras pessoas tenham acesso a esse tratamento que a Gil teve, sem precisar necessariamente ir para a Itália, mas com a mesma qualidade, com a mesma eficiência, com essa mesma perspectiva de futuro. Então, contem um pouquinho mais desses primeiros desafios, né, de voltar para o Brasil de fato com essa ideia de vamos montar algo para ajudar pessoas. E junto com essa primeira pergunta, como é que está hoje o Instituto? Você contou um pouco, Valdo, em termos de números, mas no que diz respeito ao impacto que vocês estão gerando e, obviamente, né, nessa visão de impacto, qual é a perspectiva de vocês de crescimento? Você falou também um pouco desse aspecto de crescimento por relações mais sociais, de você eventualmente ter apoio de estruturas até públicas para formar novos profissionais, para chegar em mais comunidades. Mas contem um pouco dessas 3, vamos dizer assim, dessas 3 etapas, né? Das dificuldades iniciais, do momento do Instituto e da visão de próximos passos, né? O que é que vocês esperam para os próximos 6 anos, né? Então, vale a pena a gente ter um pouco desse panorama de vocês. Que nos surpreendeu de cara, como eu disse, a gente pensou, vamos trazer um professor. Bom, vamos dar um curso aqui. Por quê? Porque a Ju tinha um número de seguidores enormes, não só
profissionais, pacientes, né? Pessoas com AVCistas, né? Mas também profissionais, porque a Ju mostrava coisas que os profissionais falavam, como é que você conseguiu já fazer isso? Então foi assim. Então, e vinha muito pergunta, e o que é esse método? Onde que a gente acha? Onde que a gente estuda? Né? Então a gente falou, bom, nós vamos vir para o Brasil, vamos começar a anunciar, dizendo, vamos dar um curso, né? E a gente, as pessoas interessadas fazem, depois a ideia era, o professor ficaria durante 1 ano aqui, fazendo como se fosse uma supervisão, continuando dando uma continuidade nessa formação, orientando os próprios alunos e tal, e depois ele ia embora, porque depois poderia vir a cada tanto tempo para dar outro curso. Quer dizer, nós não tínhamos assim, sabe, a ideia assim, a primeira ideia era você formando alguns profissionais, eles começam e depois a gente vai trazendo, mas para que fosse feito assim uma atualização ou um acompanhamento. Mas nós não tínhamos na cabeça, esse início a gente não tinha na cabeça de montar um instituto, não era essa a ideia. Porém, quando o professor vem para passar esse ano, e aí a gente começou a entender o que era realmente o ensinar isto. Não é um curso simples, é um curso, hoje ele tem 100 horas, mas 100 horas não é que a pessoa... você precisa ver aplicar, você precisa ter depois um suporte, um acompanhamento, porque não é assim, você já vai começar a usar, logicamente que o profissional já vai... Mas como é que se evolui isso? Porque um paciente, aqui dentro também, ele tem os níveis de aprendizado, então a gente chama até de uma reabilitação através de um aprendizado. Então ele tem o paciente que ele está no nível 1, ele vai para o nível 2 e ele vai para o nível 3, entendeu? Então você tem exercícios nesses 3 níveis também. Só que você só consegue entender o que é o exercício nível 3 quando você tirou o paciente do nível 1 do nível 2. Bom, e aí que a gente foi, poxa vida, isso aqui não é tão simples, entende? Isso aqui a gente precisa pensar em ter mais tempo para isso, né? Então, nós começamos a estrutura, que hoje é a nossa diretora clínica aqui, que acompanhava a Ju desde o início, que fez o primeiro curso lá na Itália e tal, ela começou a fazer a formação dela, que é uma formação de 5 anos na Itália. E isso é feito uma vez por mês, online, no fim de semana, é assim que é a escola lá. E ela começou a formação dela, mas a gente falou, bom, mas eu acho que vamos trazer mais uma pessoa para a gente ter pelo menos 2, 3 terapeutas que possam atender. Por quê? Porque as pessoas ficavam atrás da Ju, né, os pacientes, Ju, quero ser atendido, quero ser atendido, quero ser atendido. E aí a nossa terapeuta Mara falou, eu tenho agenda para tanto, e mais o professor que chegou até reconhecer diploma, tudo, ele não atendia no início. Então ela foi ficando com a agenda lotada e a gente falou, bom, vamos pegar a primeira turma, então, que se formar, que a gente deu o curso, vamos ver quem entra para o instituto não, ainda vamos pensar em se atender numa clínica. A gente falou, bom, mas não é isso que a gente... Isso não vai funcionar, nós precisamos pensar que a formação vai ser mais a longo prazo, para a formação mais a longo prazo, então precisamos realmente organizar aí que nós pensamos, seria uma empresa? Não vai ser uma empresa, a gente... não precisava de uma empresa, Luiz. Então a gente não queria fazer disso aqui um negócio. Um negócio que eu digo é a nível de ser um negócio rentável, que nos trouxesse uma remuneração. Não era isso. A gente gostaria de fazer isso Então vamos montar esse instituto, que vai ser, na verdade, uma organização social para ensino, para pesquisa, que a gente tem essa parceria com a Itália e fechamos então um acordo de cooperação técnica com a Itália, que entendeu o nosso propósito, né, e acompanhando a gente o tempo todo nessa formação. E a partir do momento que veio um profissional de dentro lá para cá, né, que é um profissional formado lá dentro, que era professor lá dentro também, ele veio para cá, então obviamente a gente se comprometeu a exatamente seguir o que é feito lá, né? Na Itália são 40 anos de estudo, como você se referiu, e realmente é muito sério, eles são muito comprometidos com uma teoria, com a construção de uma teoria, né? Por isso que a gente nem chama de método, a gente fala que nós temos uma abordagem que ela está em constante construção, porque a gente tem uma teoria
neurocognitiva. Tem livros que foram escritos, estão sendo escritos por essa comunidade toda, e isso está se renovando sempre. Tem sempre, por isso, as pesquisas, por isso que a gente aqui também é um centro de pesquisa, que a gente colabora com esse centro lá. Bom, aí as primeiras... quais foram os primeiros desafios? É muito difícil você sair de um conceito aonde tanto para um terapeuta quanto para o paciente, aí eu te disse que não é para todo mundo, porque a hora que você fala para um paciente que, puxa, eu quero melhorar, e ele vem fazer uma consulta nossa, uma sessão, a gente não trabalha com o que se trabalha quando você fala em reabilitação. O que você pensa quando você fala em uma reabilitação, principalmente neurológica, você trabalha principalmente na parte de reforço muscular, alongamentos. É isso que na cabeça das pessoas é fisioterapia. Não existe isso aqui. Entende? Então aqui nós vamos trabalhar a parte motora da pessoa, mas ela vai ter que partir do cérebro e não do músculo. Como é feito isso? Então, uma coisa para a gente tentar explicar um pouquinho melhor. O paciente ele vai ter uma primeira avaliação, aonde se faz uma avaliação, não apenas uma avaliação clínica, dizendo, puxa vida, quanto ele consegue dobrar ou não, ele tem um problema de espasticidade nesse braço, a mão que não vai, ele não flexiona o punho. Então, isso é uma avaliação básica, normalmente nessa área, ela é feita assim. A gente não olha só isso, a gente começa perguntando para esse paciente tudo isso, como é que você sente o seu corpo? Então, vamos então começar por essa mão, ou pelo pé, ou por onde vai. Então, tem uma análise completa. Então, a gente propõe várias ações ali, várias atividades para o paciente nessa avaliação, aonde ele tem que contar para a gente o que ele está percebendo do corpo dele. E o paciente ele já toma o susto, como a Ju falou. Exato. Mas como? Eu tô andando, eu ando. Você sente seu pé? E ela foi perguntada lá. E ela fala, lógico que eu sinto. Então tá bom, então vamos ver. E na hora que você põe em prova, que a pessoa fica de olho fechado, faz exercícios muito simples, onde você tenta trazer para ele essa consciência corporal. Ele não sabe nada, ele não sabe que ele tem o pé, ele não sabe onde está o pé, ele não sabe o corpo. A gente tem casos muito difíceis. A gente pensa só na parte motora, aquilo que você vê. Mas o cognitivo, quando ele está prejudicado, não é uma questão do cognitivo que a pessoa não consigo pensar, raciocinar, se organizar. Não é só isso. Às vezes você tem a questão cognitiva que o paciente ele não sabe o que está acontecendo aqui desse lado dele. E aí você pergunta... por que você fica tombado pro lado de cá? Vamos dizer, por que você tem que ficar sentado assim? Ele fala, porque se eu te ponho assim, o que acontece? Não, se você me põe aqui, eu vou cair num buraco que existe aqui do meu lado. Então, como é que você resolve com uma questão de um exercício motor, de alongamento, de reforço, essa questão que o paciente percebe que tem um buraco do lado dele? Então, ele fica assim, porque ali ele cai. E não é porque ele tem um descontrole do tronco. Então, você imagina o paciente ele chega com aquela mentalidade, porque ele vem de 5, 7 anos de reabilitação, e a gente chega aqui, faço dessa avaliação, ele percebe, aí, bom, agora nós vamos começar como é o tratamento. O tratamento é passo a passo, a gente vai falando do que é mais importante de base e vamos subindo nesse nível dos exercícios. E é um processo também, né? É um processo. E aí eu falo para os pacientes, né? Paciência. Muita paciência. Porque é uma reconstrução. Porque vai demorar, mas você vai ficar bom. E é isso, né? E a gente tem e aí o paciente ele chega e fala, mas que horas que eu vou começar a fazer força? A gente fala, você vai fazer a força a hora que você tiver condições de voltar a fazer força. Porque se eu ponho o paciente para fazer, supondo, tá? Um levantamento de um peso, que é como se faz, esticar um elástico, que é pensando numa questão da espasticidade, que é aquele enrijecimento que um paciente... Se você põe ele para esticar um elástico e ele estica, faz aquela força, o cérebro não está preparado para isso, então ele não entende o que é essa força. Quando você solta, volta pior. Volta pior. Entendeu? Então é sempre um enxuga-gelo.
é o stick, push, stick. Então a gente vai na capacidade desse cérebro preparando isso para ele ir ampliando esses movimentos. Então você vê, essa é a primeira questão. Passou um tempo mas se eu não fizer força, então eu vou perder a força muscular. Eu vou perder músculo. E a gente explica, não, você está usando o músculo na sua capacidade. Então, se você está usando ele, você todo dia está usando. A gente sentado, a gente está usando o músculo. Você está sentado, você está segurando todo o músculo da tua coluna. Então, você está usando ele. O que a gente explica é que assim, você tem que ir crescendo na possibilidade de usar de acordo com o que seu corpo está preparado para isso. Então, essa foi a primeira coisa que existe, é um impacto que a pessoa fala, bom, isso aqui, então, não é bem então a fisioterapia. Não é a fisioterapia que a gente conhece como fisioterapia dentro do que se tem o padrão. Mas é essa fisioterapia que nós entendemos que funciona para o teu tipo de problema, ou seja, um problema neurológico, né? Então, esse foi o primeiro, vamos dizer, grande dificuldade, né? A gente tem muita gente que se interessa, que vinha por conta da Ju, e aí chegava aqui, faziam essas questões e tudo mais. A gente, devagar, assim, fomos instruindo, fomos aprendendo, na verdade, como explicar, sabe, Luiz? Porque é um processo, é difícil, as meninas que nos acompanham aí sabem quanto elas demoraram para entender como é o que a gente faz aqui, né? É porque é difícil explicar, porque sai completamente fora do que é o padrão, então você fala, bom, mas aqui eu vou ganhar força, eu vou ganhar músculo, você vai, só que dentro da sua capacidade. E assim foi. Então esse é o primeiro impacto que nós tivemos de como trazer esse método para cá. Depois, quando você vai para a área médica, é tudo aquilo que a gente já falou. Nós, então, começamos a fazer apresentação dentro de universidades, dentro de instituições que trabalham com reabilitação. Fomos levando, e aí, dali, assim, aquele terapeuta, né? Qual é o terapeuta que você capta? Aquele terapeuta que não está feliz com o resultado do trabalho dele. Normalmente os terapeutas na área de fisioterapia neurológica é uma área muito difícil, é uma área muito frustrante, porque se você não vê a evolução do seu paciente, a sensação que dá é que você só enxuga gelo. Ele vem hoje, você faz, ele volta depois, amanhã você faz de novo, depois da manhã você faz de novo. Então você tem assim 5 anos, 3 anos para o paciente ganhar isso aqui, mas o paciente não sente que está ganhando. É triste, porque o paciente fala, não estou melhorando, que foi o que aconteceu com a Ju. E quanto frustrante é para um profissional viver isso? É muito frustrante. Então, a base que a gente, quando a gente apresentava o método, né, quando a gente apresenta o método, hoje a gente entende como explicar até, porque quando a gente tinha a sensação assim, puxa, tem uma coisa que é tão legal, é tão valiosa, que eu acho que todo mundo vai perceber. Não, mas não é todo mundo que percebe, entende? Então são aqueles que já estão ligados eu estou preparado para receber alguma coisa, eu quero alguma coisa a mais, porque isso que eu estou fazendo, eu já estou ficando chateado, eu estou querendo largar esse meu trabalho porque eu não consigo resultado e é frustrante. Então quem sai desse patamar de não quero mais fazer isso porque eu não estou feliz, essa pessoa começou então a frequentar aqui. E assim foi que a gente foi montando esses nossos grupos, né? E a gente entendeu que não era só dar o curso, então nós montamos, paralelo ao curso, nós temos um grupo de estudos que é conduzido pelo nosso professor. Hoje aqui dentro tem 3 professores já, que se formaram na Itália, fizeram toda a graduação, e mais o outro pessoal que também está estudando, mas já passaram do curso, vamos dizer, elementar e básico, né? E assim a gente faz um encontro mensal que existe aqui, que nós chamamos de grupo de estudos, aonde, como somos uma escola aqui de formação e de pesquisa, a gente traz casos. Então esses terapeutas a gente tem terapeutas pelo Brasil todo, já passaram aqui nos nossos cursos mais de 70 terapeutas. Quantos ficaram aqui, né? Aqueles que
querem continuar os seus estudos fazem parte desse grupo. Então, tem esses encontros mensais que a gente se propõe, sempre com trabalho, sempre com, então, um caso, cada um traz o seu caso, é avaliado entre todos, se propõe os exercícios, trazemos os artigos científicos publicados que embasam a nossa teoria, porque a nossa teoria é muito baseada sobre as neurociências. Então, a gente acaba trazendo artigos de psicologia, de pedagogia, tudo isso que a gente entende que a gente faz isso com o paciente, a gente ensina o paciente, né? Ensina ele, dá estratégias para ele, né? Se buscar onde que está essa consciência corporal novamente, né? E, então, essa primeira parte que a gente sentiu isso. Então, tivemos essa questão com os pacientes, que a gente aprendeu a falar com eles, depois com os terapeutas. Foram esses desafios para a gente são grandes, e a gente está agora no desafio médicos, né? Essa área, que é preparar o material que nós temos, nossos artigos científicos, que a gente diz, o tipo de estudo que a gente tem que fazer para comprovação. Temos bastante artigo científico, mas é ínfimo perto do que a comunidade acadêmica pede. E você tem uma coisa que, assim, se você vai entender o que é a reabilitação neurológica, ela há 40 anos, a reabilitação neurológica, ela continua a mesma reabilitação. É introduzido o conceito, tá? Como ver a reabilitação. É lógico que vai se acrescentando as tecnologias. Só que sempre é partindo daquilo que eu te falei, sempre vamos trabalhar na parte motora, ou seja, reforço muscular, repetição de movimento, né, de exercício, alongamentos. Então, se você vai dentro de um Luci Montoro, que é incrível, um baita de um lugar, você vai falar sobre a robótica, sobre os aparelhos de robótica, Ju fez, é repetição de movimento. Entende? Então, no nosso conceito, não, você não aprende nada diferente se você só repete. Você vai naquilo e a gente quer construir uma nova estradinha no seu cérebro. A gente quer sair daquela estradinha que você já fez, que o seu cérebro faz naturalmente para poder fazer um movimento, e a gente vai construir uma nova. Então, a gente tá entendendo que se você está trazendo uma coisa que para nós a gente entende que é bem disruptivo, porque a gente pensa diferente, a gente usa, na verdade, um conhecimento acadêmico, uma teoria, junto com um olhar muito personalizado, esse acolhimento, esse entendimento desse paciente, né? Desse paciente, quer dizer, de todo, não é só daquilo que a gente vê, né? Aquilo que a gente não vê, muitas vezes, como eu te citei, daquele caso daquele paciente, ela é pior do que aquilo que você vê. E aquilo que você não vê é que não deixa, às vezes, o paciente para frente. E não aquilo que você vê, que é só um pé mais torto, ou uma dificuldade do caminhar e tudo mais. Bem, essa é essa visão geral de quando a gente chegou. Então, temos feito essas constantes incursões dentro de universidades, muitas nos recebem para a gente dar uma aula, explicar o que é, trazer o que é essa novidade. O pessoal, puxa, né, isso é algo muito diferente que vocês estão trazendo. Mas vamos lá, nós precisamos fazer muitos artigos científicos. Então, tá toda a comunidade, que a gente chama da comunidade perfetiana no mundo todo, trabalhando em cima de sempre ter desenvolvimento de novos artigos. Eu queria puxar um pouco para a Gil, para ela contar na visão dela, né, querendo ou não, Gil, eu acho que você é a raiz de tudo isso que a gente está conversando aqui. Então, na tua visão, qual é a tua sensação, a forma que você reconhece esse teu movimento quando você vê as pessoas se desenvolvendo, quando você vê a melhoria cognitiva, eventualmente até quando você vê uma reintegração social, querendo ou não, porque você abre muitas novas oportunidades de conexão dessa pessoa. Então, na tua visão, né, como eu estava falando, né, daquelas 3 chaves que você meio que virou para poder a gente estar nesse momento do Instituto e obviamente desse fluxo de pesquisas, desse impacto que já está sendo gerado, que já é muito relevante, né? Então, desde a formação do profissional, as pessoas estão sendo atendidas e essas perspectivas de você estar cada vez mais
integrada ao meio médico a partir do desenvolvimento científico. Então, na tua visão e no teu sentimento como protagonista nessa história, como é que você se vê ao ver as pessoas se desenvolverem? Bom, eu acho que é muito, acho que gratificante mesmo. Eu vejo duas coisas, né? No instituto, quando eu vou aqui, vejo a melhora e as pessoas falando que o meu pé melhorou, o braço subiu no seu, aí viajei com tal pessoa, no trabalho, dançar, e é algo assim que eu e todo mundo tipo comemora muito, porque assim é uma vitória de ver as pessoas retomando a vida, retomando a sua essência, né? É uma das coisas. E a outra coisa que eu do Instagram e do YouTube que eu faço, e as pessoas que do mundo inteiro, né, ou do Brasil todo, na verdade, falam, porque eu não tenho condição, etc, tal, mas é duro, assim, de ver, exatamente, eu não consigo, tipo, entregar para todo mundo todo mundo o que eu, tipo, quero dizer, mas, tipo, a gente tá fazendo um trabalho que talvez valha a pena que em Roraima eu vou levar pra você, entendeu? Então, assim, pra mim foi, tipo, uma batalha a cada dia, assim, né? Você fala também, que você sempre comenta que a sensação que você tem de que a hora que você está projetando isso para frente, quer dizer, vou levar para Roraima, que é a ideia, né? A Ju fala, eu quero ir para lá, eu quero falar que dá para ir. Gente, estuda, gente, traz. A Ju fala assim, eu tenho que ser cada vez mais porta-voz, né? O porta-voz de tipo, gente, eu melhorei, mas assim, eu sou uma pessoa que melhorou. Na Itália, assim, jovens como eu, aqui em São Paulo, também melhorando, construindo a vida, sabe? E aí, assim, o sentimento cara, vem pra cá, estuda. Os fisioterapeutas, vem conhecer, e para ajudar pacientes, entendeu? Então, assim, eu vejo isso, que muitas pessoas que os jovens aposentados, sabe, que não conseguem trabalho, e aí eu vejo isso, e aí eu falo, meu Deus do céu, tipo, dá pra melhorar, dá pra, tipo, a gente começa, óbvio, assim, eu vejo que eu falo pra todo mundo, gente, vocês vão ter que ter paciência. Porque, assim, eu queria dar de presente para todo mundo que sofreu o AVC, eu vou dar com uma caixinha paciência. para que todo mundo tenha. Porque eu aprendi a ter paciência. Para esperar. Porque vai melhorar. Porque o cérebro da gente é uma máquina incrível. Só que demora. A forma como você se tornou referência, uma referência de que eu acho que é bem legal. Não é só que melhorou, que eu acho que isso a gente pode até falar, bom, só porque você melhorou. Não, a Ju traz uma referência de é possível, mas a gente tem que fazer por
por trabalhar essa recuperação também, né? E isso é muito legal, porque quando você tem um paciente aqui dentro que olha e vê que você não vai poder ficar esperando ali, não vai chegar alguma coisa que vai bater uma varinha na sua cabeça e vai. Então, muito é desse esforço da própria pessoa, que óbvio que você tem todo um contexto familiar, condições sociais, psicológicas, obviamente. Mas eu acho que tá dentro, assim. A Ju traz essa coisa. Porque... Que recebe muita mensagem de gente de todo quanto é lugar dizendo, puxa, você me deu essa ideia, você me despertou para isso. Porque isso é bacana demais, né? Porque quando eu sempre, assim, fui muito sociável, de amigos e tal. Quando eu tive o AVC, eu nem falava direito, ou seja... E aí, quando os meus amigos falaram, vamos, Ju, ir pra um restaurante, vamos ir pra uma casa de alguém, eu falava assim, tipo, sim. Só que eu não conversava. Só, tipo, estava presente. E estar presente faz muito, tipo, bem. E aí, eu sou um pouquinho ousada. Então, por exemplo, como fala? Desafio. Então, assim, eu vou, então, fazer cinema e teatro porque eu tenho que aprender a falar novamente. Gente, assim, é um absurdo. E aí eu comecei a gravar. Gente, eu tô fazendo teatro. E assim, foi muito legal. E aí, eu vou, tipo... Eu fui pra Polo Norte, entendeu? Com uma roupa, tipo, expedição. Convidaram, né? Motonieve, entendeu? E, tipo, é uma coisa meio assim. E aí, depois também, eu fiz um mural, uma arte minha no Minhocão. Eu subi no equipamento pra, tipo, pintar. Então, foi assim. E aí, as pessoas gostam de falar, cara, me incentiva, sabe? Você é uma pessoa que, tipo, sempre tá à frente do... Vamos lá, vamos experimentar, sabe? É possível. É possível, vamos enfrentar. Possível, né? E eu acho que tem uma questão muito importante nisso, Gil, que é... A gente passou aqui muito por aspectos técnicos, né? Aspectos médicos, clínicos, mas eu acho que o Instituto, o movimento e esse desenho de futuro que vocês estão construindo passa muito desse seu comportamento e dessa forma que você se posiciona como um case, né? Então, assim, por mais que a gente esteja falando de saúde, de uma recuperação cognitiva, mas quando você coloca alguém que viveu aquilo, que vive aquilo e que consegue falar não só pelo aspecto médico, mas consegue mostrar o dia a dia, eu acho que você consegue se conectar e comunicar melhor para quem está em Roraima, vou pegar o seu exemplo, que muitas vezes ainda tá inserido num contexto que é aquele contexto pré-descoberta desse método que vocês conseguiram trazer da Itália para cá, que não vê evolução, que vê só essa coisa, como tua mãe falou, do enxugar-gelo, que é o tratamento fisioterapêutico meramente muscular, mas quando vê a tua evolução e, obviamente, toda a carga científica por trás, pode ter uma predisposição maior para dizer assim, cara, eu acho que eu consigo dar um próximo passo. E óbvio que isso que você falou da paciência é fundamental, né? Então, a gente está falando de um desenvolvimento que, por mais técnica que exista, a gente tem que entender que cada ser humano ele é único, né? Independente do grau, né? Então, ninguém parte do mesmo canto e ninguém vai chegar no mesmo lugar da mesma forma, né? Então eu acho que isso também é muito importante pelo movimento que vocês estão fazendo. É muito bacana. A gente realmente, acho que assim, a Ju, sem dúvida, é a nossa... é a luz ali, quer dizer, a gente entende que ela é capaz de trazer para tantos jovens aí que
que a gente vê que abandona um pouco a vida, né? No sentido de não tem mais jeito, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sirvo mais para nada. Não, calma, tem jeito sim, paciência, mas vem aqui, vamos lá, vai fazer. Começa, se integra, sai, não fica dentro de casa. Quer dizer, a fala dela, do canal dela, é muito isso, sabe? E é assim, é tudo como a gente entende, que é possível sim, vamos na autonomia, vamos buscar essa autonomia, mas essa autonomia que deve ser começar desse tamanho aqui. Mas é isso que você pode, faça, não fica dentro. Então a gente aqui, por exemplo, um paciente, a gente ensina ele a dizer assim, agora sua mãe que vai trazer você não vai subir com você no elevador, vai te deixar lá embaixo. E você vai subir sozinho. Você vai subir sozinho. Não, mas é que eu não... Calma, nós vamos chegar no dia que você vai fazer isso. Então, ele ganhou aquilo. Ele subiu sozinho no elevador. No outro dia, ele já vai até a calçada e pega o táxi, que a mãe veio buscar na porta então, com o táxi. E no outro dia, ele já pode entrar no táxi sozinho. E no outro dia, e assim, quer dizer, não é no dia, eu estou colocando uma estrutura. Mas a Ju mostrou isso que era possível. Não é? A gente criou aqui, mas a gente viu que é possível isso. Então você vai tirando aquele medo, você vai devolvendo a pessoa para a vida. Exatamente. Temos que devolver para a vida. É isso que a gente quer fazer. Essa vida vamos. Vai um pouquinho de cada vez, mas vai. Mas já faz tempo que eu tive, vai ser bom, mas não interessa, faz tempo, mas você vai conseguir. E assim a gente vai empurrando, vamos dizer, para fora, sabe? Então é um trabalho que acho que é incrível. A gente é apaixonado assim, pelo que faz aqui. A luta é grande ainda, Luísa, a gente sabe que é para frente, mas a gente sabe que a gente tem assim um tesouro. E tem um ponto muito importante nessa tua fala, Valdo, que eu acho que é talvez a base de todo esse processo, né? Você, mais do que recondicionando as pessoas, você está dando novamente a liberdade, a independência, a segurança, né, de você ter e usufruir das possibilidades que eventualmente a vida, eu vou pegar como o Gil falou no começo, né, essa vida que passa por uma bagunça, como que você lida com isso, né? Como lidar com isso? Pois é, e por mais que seja um processo que você precisa de um acompanhamento profissional, que você precisa dessa paciência, mas à medida que a pessoa entende que está ganhando autonomia, que está ganhando independência, eu acho que esse é o principal benefício que se pode gerar, né? Já que, até como está no site do Instituto, né? Já que o problema está no cérebro, a solução também está nele, né? Então, assim, a pessoa, quando ela percebe que existia uma evolução, aquilo ali é o próprio combustível de continuidade, né? Então, eu acho que isso é um fator muito, muito, muito importante do que vocês estão fazendo. Mas deixa eu perguntar para vocês, gostaram do papo? Você é incrível. Nossa, obrigada, eu amei, de verdade. Acho que você é uma pessoa que deixa a gente muito à vontade, a gente agradece muito. Sim. A Ju, para falar de improviso, é mais difícil. Sim, eu estava nervosa, tá? Então essa história, como você falou, não tinha perguntas, mas não vai ter perguntas para eu poder responder, porque ela tem que se preparar, mas eu acho que deu para passar a mensagem do que foi toda essa experiência dela e trazer isso para quem está passando agora, né? Sim. Isso é mais importante. Tem gente passando isso agora, né? Tem muita gente chorando isso agora. Então a gente está aqui para dizer é possível. É possível. É possível. Você vai melhorar. Quer dizer, essa é a primeira coisa que a gente diz aqui quando chega o paciente. É possível, você vai melhorar. Sim. Então essa mensagem que a gente gosta de deixar. E isso é muito importante, assim, e já te devolvendo, Valdo, eu acho que sim, a gente conseguiu passar por vários pontos importantes, né? Eu costumo conduzir realmente como uma conversa, porque eu acho que não só o improviso, mas essa questão mais espontânea faz com que a gente coloque de fato o que a gente percebe nesse processo, né? Então, tanto a visão da Gil, de quem está percebendo esse processo na pele, né? Desde do primeiro impacto com a bagunça, né? Eu gostei muito desse termo, Gil, com essa bagunça que a vida te colocou à frente e como é que você lidou com essa bagunça, né? E o que é que hoje você consegue, através dessa bagunça inicial, alcançar tanta gente. E com certeza, não só o Instituto, mas
essa atração do método e essa capacidade da gente ter também no Brasil esse processo de pesquisa, com certeza daqui a um tempo o método ele vai estar difundido, a gente vai ver cada vez mais profissionais utilizando o método, mesmo que vocês nem saibam que essas pessoas estão fazendo, que eu acho que esse é um grande objetivo, né? Você chegar num ponto que não precise passar pelo instituto, não precise passar pela formação de vocês, mas que isso se torne de fato uma prática no mercado, né? Que isso se torne uma prática no ambiente médico, uma prática no ambiente terapêutico como um todo. E obrigado pela oportunidade de conhecer a tua história, Gil, de poder levar também esse case que tem um impacto social muito grande, né? Então, geralmente eu converso com pessoas aqui que têm mais o tom da fala mais de negócio, mas eu acho que quando a gente fala de impacto social, a gente também precisa ter esse olhar mais humano das coisas. Não que outros tipos de negócio não deveriam ter, né? Se não tem, eu acho um problema, mas enfim, mas quando a gente está num contexto social, não tendo um olhar humano, aí é que parece estranho, né? Então, ter essa tua fala, essa tua história e essa tua disponibilidade para também se abrir e contar um pouco mais sobre isso, eu acho que é uma oportunidade muito legal para mim. Primeiro, né, eu sou a primeira pessoa que estou ouvindo essa conversa, eu e Nicole, a primeira pessoa que está ouvindo essa conversa aqui, poder disponibilizar isso para outras pessoas. E falando agora para quem está ouvindo a gente até aqui, se você está empreendendo na área social, se você vive uma condição que você acredita que é limitante na sua história, nos seus próximos passos, tomar esse exemplo da Gil, eu acho que é muito importante para você entender que é possível, né? E que você, além de melhorar, você pode conseguir, né? Então, parafraseando aí o que elas dizem para as pessoas que chegam no Instituto. E eu espero que, assim como eu aprendi muito, você também tenha aprendido muito nessa conversa. E, obviamente, a gente se escuta no próximo Papo de Camelo. Valeu!